Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, deputado Jair Bittencourt, deputada Mônica Francisco, que vai também assumir a presidência do expediente final. E já havia me inscrito na data de ontem para fazer uso dessa tribuna. Infelizmente, o expediente final começou muito tarde e impossibilitou de que, além do deputado Luiz Paulo, outros deputados pudessem fazer uso dessa tribuna. É óbvio que nós não podemos, após passar pelo fim de semana que tivemos, deixar de fazer alguma reflexão a respeito da morte, não só dos 2 policiais militares. Eu quero falar aqui de Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, e de Leandro de Oliveira da Silva, de 39 anos, que no último final de semana vieram a falecer. E, obviamente, citar aqui a morte da menina Águita Vitória Félix, de 8 anos. E quando lia atentamente as notícias dos jornais, e quando lia e constatei que era a 6ª criança que era atingida nessa guerra que se trava no enfrentamento da violência, deputada Mônica Francisco, eu voltei no tempo. Voltei precisamente no ano de 2011, quando eu fui chefe da Polícia Civil e no município de Nilópolis, um menino foi atingido, um menino que nós identificamos o seu caso como o caso do menino Juan. Juan era um menino negro de 11 anos, que no primeiro momento foi atribuído a ele a participação no tráfico. O corpo desse jovem desapareceu e, naquele momento, como chefe da Polícia Civil, eu vi os erros que a minha instituição, sobre o meu comando, havia cometido. Nós não preservamos o local, nós não apreendemos as armas. Posteriormente, foi possível transferir a apuração da Delegacia Distrital para a Divisão de Homicídios, presidido o inquérito pelo delegado Ricardo Barbosa, que hoje exerce o cargo de chefe de gabinete do atual secretário da Polícia Civil. E como se esses erros não bastassem, o corpo desse menino apareceu. Apareceu num canto de um riacho, no município de Belford Roxo, foi conduzido para o Instituto Médico Legal, em Duque de Caxias, e eu tinha lido pela manhã que uma criança estava desaparecida. E quando esse corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, o posto de Duque de Caxias, eu recebi um telefonema dizendo que o corpo encontrado era de uma menina. E que fiz eu? Me lembra como se fosse hoje. Quero saudar aqui, que com certeza em algum momento vai saber dessa história, o perito criminal Sérgio Henriques, importantíssimo nesse trabalho. E eu virei para o diretor do Departamento de Polícia Técnica e disse: mande esse corpo para o Instituto Médico Legal sede, para o exame de antropologia e coleta de DNA, porque há uma mãe procurando por essa menina. Nesse mesmo dia, às 10 horas da noite, quando eu já estava em casa, eu recebo um telefonema do Instituto Médico Legal, do diretor, me pedindo para ir com urgência ao Instituto Médico Legal. E quando nós chegamos lá, eu pude examinar aquele corpo que já estava em estado de decomposição, e ao ouvir a fala do perito de antropologia, eu voltei às aulas de medicina legal e não tive dúvida de perceber que nós estávamos ali diante de um corpo de um menino que, segundo o perito, teria entre 10 e 13 anos, portanto, um corpo adequado ao do menino Juan, como nós chamávamos. Como se isso não bastasse, fomos para o exame de DNA. E o exame de DNA comprovou que era o corpo do menino. A família foi retirada do estado do Rio de Janeiro,
A família entrou no programa de proteção à testemunha e nós, ao concluirmos esse procedimento, podendo esclarecer que não teria havido um confronto naquele momento, podendo esclarecer que aquele menino não pertencia ao tráfico de drogas, foi legítima a defesa dos autores de pedir um novo exame. Afinal, havia sim uma perita do médico legal que dizia que era um corpo de menina, um exame do DNA que apontava para o menino Juan, e nós, com a maior tranquilidade, procedemos a todo o movimento para que o corpo que já estava enterrado fosse encaminhado para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o exame que era legítima a defesa exigir. E, como não poderia ser diferente, esse exame na universidade, na UERJ, confirmou que esse exame de DNA, que aquele corpo era do corpo do menino Juan. E aí, deputada Mônica, eu passei por muitos momentos na minha vida como policial e na chefia, momentos importantes e momentos difíceis. Mas esse foi um momento muito difícil, porque ao término do exame, nós tínhamos um corpo que estava desenterrado, uma família que não estava mais no estado do Rio de Janeiro, que não podia voltar, que já tinha ingressado no programa de proteção à testemunha, e eu fiz aquilo, e aí eu quero contar essa história ouvindo o que o deputado Luiz Paulo falou aqui. Qual é o nosso papel de cristão? Eu sou uma mulher católica, faço questão de professar e de divulgar a minha fé. E nesse sentido eu não poderia fazer outra coisa a não ser o que eu fiz, de providenciar o sepultamento e levar esse menino sozinha, eu e o perito Sérgio Henrique, para novamente o seu sepultamento, porque era o mínimo que eu podia fazer em homenagem àquele menino, em homenagem à mãe daquele menino. Quando nós terminamos isso, diante dos equívocos que aconteceram na Polícia Civil, na condução da investigação, nós fizemos um protocolo criado em 2011 para atender exatamente esses casos, quando se há dúvida quanto à origem de um disparo de arma de fogo que alcança alguém. E nesse protocolo, que existe desde 2011, é previsto a preservação do local, a arrecadação das armas, a identificação de prova testemunhal, a solicitação de outras perícias julgadas necessárias. E eu quero lembrar aqui uma fala do articulista Pimentel, que era, o profissional da TV Globo que fazia a sua fala sobre segurança, e quando todos de alguma forma não gostaram desse protocolo, ele disse assim: não me causa espanto, ela era plantonista do Grajaú, eu era do BOP, houve um confronto e ela pediu exatamente tudo isso que ela está pedindo agora na portaria que ela baixou para a Polícia Civil. Ou seja, o que nós fizemos foi tão somente o que nós fizemos foi tão somente executar aquilo que é previsto no Código de Processo Penal e entender, claro, que há legítima defesa de terceiro, há legítima defesa, há a possibilidade do emprego da força. Tudo isso nós temos que entender, e eu, como profissional da Polícia Civil, sei muito bem o que representa isso. Mas eu quero me despedir dessa tribuna dizendo o seguinte: por melhores que sejam os índices, e os índices melhoraram sim, claro que melhoraram, parabéns à Polícia Civil e parabéns à Polícia Militar. A melhora desses índices passa, não é apenas pela vontade política de alguém, não, e sim pelo árduo trabalho desses policiais, desses profissionais que não são reconhecidos. Porque o que a gente vai ver daqui a pouco é algum desses profissionais na solidão de uma cadeira no banco dos réus. E não haverá ninguém na defesa desses profissionais. Porque
nada passa da pessoa daquele que executou. Então, se os índices estão bons, palmas para a Polícia Civil. Se os índices estão bons, palmas para a Polícia Militar. É para eles, são eles que nós devemos reverenciar. Então, eu quero dizer que, por melhores que estejam os índices, né, não vamos aqui fazer a medição do valor da vida, mas nós não podemos achar que é comum uma criança de 8 anos, que estava com a sua mãe, que tinha um bom desempenho escolar, que tinha uma vida para viver. A gente não pode achar que isso é dano colateral de uma guerra que a gente enfrenta aqui no combate à violência. Isso a gente não pode aceitar. Então, se os índices estão bons, eu volto a dizer, palmas para a Polícia Civil e palmas para a Polícia Militar. Mas vamos sim entender o que significa a morte da menina Ágata e das outras 5 crianças que morreram no ano de 2019. Muito obrigada.